Maravilha. Você agora que é um piloto que só voa então aeronaves com FADEC, né? Esse negócio que gera centelha não dá muito certo, Não né? Vai vai. pra uma vela, não dá não. Não quer vela mais, Não, né? não. Tá bom, tá bom, tá bom. Conta pra gente um pouquinho da parte do paraquedas e do Safe Return do Vision. Então eu acho que é uma curiosidade e uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? A gente sabe que a parte onde fica o paraquedas da linha SR é na parte traseira e no SF, no Vision, como que é, e fala um pouquinho também do Safe Return, que eu acho que é um marco aí para inovação e tecnologia embarcada nessa linha. É o paraquedas do Vision, né? É interessante, né? O pessoal sempre questiona, né? Putz, mas o jato tal, tem paraquedas? Tem paraquedas. Ele não sai da cauda igual no SR-22, porque se sair da cauda o motor vai embora. Mas ele sai do nariz, são 3 pontos de fixação, então são 2 na frente e 1 na cauda, para equilibrar, desculpa, ao contrário, 2 atrás e 1 no nariz, que segura o avião. E depende da sua altitude, né? Então eles falam, né, no treinamento que abaixo de 18 mil pés você abre o paraquedas, né, ele vai funcionar, e acima ele tem sistemas para restringir a abertura por conta de temperatura, velocidade, então é um sistema bem inteligente, né? Se você está em cruzeiro ele vai matar a velocidade, na hora que você puxa a alavanca e não dispara na hora. Olha, no que primeiro bacana. momento ele põe um pitch up Uhum. para baixar a velocidade. Baixando a velocidade próxima ali dos seus 140 nós, ele já dispara o paraquedas, né? E caso o sistema dê o pitch up e a velocidade não abaixe, ele dispara de qualquer jeito. Uhum. Porque ele sabe que então você está numa situação de mergulho, enfim, ele não vai ficar esperando. Então ele é bem inteligente, né? Então quando você dispara, você corta o motor. Então, caso deu um fogo no motor, alguma coisa, você corta, ele já não manda mais combustível. Então, e segura o avião inteiro, né? Teve um caso aí de 2 casos de abertura de paraquedas do Vision, foi nos Estados Unidos, 100% de sucesso, né? Não teve nenhuma falha na abertura, né? Ótimo. E essas proteções, né, Matheus? A gente vê a complexidade, porque eventualmente foi o que você falou. Eu não conheço outro jato que tenha paraquedas, né? Exato. Então, quando você coloca ainda numa fase de projeto, a possibilidade de se ter um paraquedas em um jato, você tem que levar tudo isso em consideração. Poxa, eu vou abrir o paraquedas, mas então eu tenho que ser dentro de uma velocidade específica, um pitch específico, ou ter esses sistemas de proteção para que vão garantir, que possam garantir que ele abra de uma forma a ter um sucesso. Segura, né? Uma forma Exato. segura, né? Ou seja, ele não vai ser mais problema do que o problema que você já tem. Exatamente, não vai só piorar a história, né, para você, né? Exato. Na hora que você vê, parece uma balinha, né, enrolada assim com paraquedas, né, o Vision, né? Não vai ficar daquele jeito, né? Exato. Você imagina, poxa, o paraquedas ser mais uma outra ameaça, né? Exatamente. E o Safe Return? Safe Return é... Eu tenho uma curiosidade do treinamento do Safe Return. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Pô, Cabral, como que é o sistema? Como que ele funciona? Né? Se dá para testar no Brasil, se ele foi testado. Então, Sim. Conta um pouquinho pra gente. O Safe Return é um botão que fica no meio da aeronave, assim, no teto da aeronave, né? Então, qualquer um que está a bordo pode apertar o botão. Então, o piloto passou mal, enfim, não sei pousar o avião. O passageiro aperta e instantaneamente o avião já vira um modo autônomo, onde ele mostra algumas mensagens na tela para o passageiro, indicando o que ele está fazendo, para onde ele vai, tempo estimado para o pouso, combustível estimado. Então ele vai avisando para o passageiro a bordo e para o controle também. Então ele vai mandando algumas mensagens automáticas na frequência de emergência, e também transforma o ELT no código de emergência. O transponder no código de emergência. Perfeito. Perguntas de aviador. Pode explicar. Desculpa que eu já te interrompi. Vai. Não, tranquilo. No Brasil, ele não foi testado, mas ele é aprovado para o Brasil. O que ele precisa? Uma pista que tenha um RNAV
como procedimento. Era essa a pergunta. Então, a primeira pergunta era, poxa, só em pistas que tem ILS? Não. Então, se tiver um RNAV certificado, ele pode escolher aquela pista como sendo uma condizente. Pode ser uma pista que ele vai escolher para o pouso, sim. Boa. Em caso de acionamento inadvertido do botão, existe a opção para o piloto reverter essa situação? Ou, vou até um pouco além, num desmaio, num mal súbito, que eventualmente o piloto retome a consciência, tem como desabilitar e informar? Você tem uma maneira muito complexa de desativar, só apertar o botão vermelho do piloto automático. Se apertou, ele já volta ao normal, né? Ao voo normal em si. Ou até o próprio botão em cima também. Porque em caso, tá dentro do avião ali, alguém bateu a cabeça, enfim, apertou o botão, o avião não vai se tornar autônomo e você não volta mais, né? Virei passageiro dele. Então, apertei errado, aperta novamente ou desacopla o piloto automático, ele volta ao voo normal em si. Muito bom. Tem muito aviador que fala que até o Airbus tem vontade própria, né? Então, aquelas coisas, né, que a gente não vai correr o risco de encontrar com o Airbus aí sem piloto voando. No meio do caminho tá cruzando o cara sem ninguém. Então, bom que o Safe Return ele tem uma certa autonomia, mas, como você disse, muito fácil de desabilitar. Não sabia que era simplesmente pelo piloto só automático. Apertar. E também tem outras maneiras de ele ativar sozinho também. Se você ficar forçando muito o avião com curvas, habilitando o sistema de proteção, ele também ativa o safe. Então tem algumas maneiras aí de ativar sozinho também. Ok, ou seja, se ele até determinar que você está numa atitude anormal, né, ele pode assumir. Né, momentaneamente, né, ou até o piloto desabilitar. Exatamente. Muito bom. Acredito que para as manobras, eventualmente, se tiver que fazer um steep turn, alguma coisa assim, tenha que desabilitar as proteções também. Né? Você segurando o botão do piloto automático, ele mantém desligado e você consegue fazer essas manobras.